E aí, meus queridos, firmeza? Acabou agora há pouco aqui a manifestação da torcida do Corinthians em frente ao Parque São Jorge. E eu achei do caralho. Foi pacífica, mas foi firme, foi incisiva, mandou recado, falou o que tinha que ter falado. Eu acho que foi grandioso. Foi sensacional, foi uma honra poder participar. Demais, demais. A hora dos enterros simbólicos com a marcha fúnebre foi demais. Os bonecos queimando e tudo aquilo. Eu acho que acho que foi bem emblemático, né? Acho que mostrou para todos, para todo mundo, para todas as pessoas do lado de fora do Parque São Jorge, também para o lado de dentro do Parque São Jorge, principalmente, a ideia principal. E qual que era a ideia principal? É que a gente não aguenta mais, né? Que a gente não aguenta mais, que a gente está de saco cheio, que chega de vermos o Corinthians sendo rapinado, sendo roubado, sendo vilipendiado. Essa é boa, hein, mano? Essa vilipendiada é brabo. Por esses caras, por esses arrombados que colocaram o Corinthians nesse lugar. Foram devidamente lembrados Roberto de Andrade, Mário Gobi, André Sanches, sim, André Sanches, Duílio Monteiro Alves e o presidente afastado, Augusto Melo. Esses caras que colocaram o Corinthians num buraco gigantesco, esses caras que fizeram o maior clube do Brasil, o maior clube da América e o maior do mundo, tá no buraco que tá, né? E eu tinha uma preocupação aqui hoje, que eu sempre falei pra vocês. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho a mínima ideia do que eu falei lá em cima no carro de som, tá? Não tenho. A minha ideia, eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu ia falar. Eu calculei e falei, eu vou falar isso aqui. Mas chegou lá na hora, não sei o que aconteceu. Foi emocionante, foi do caralho, foi sensacional. Espero que eu não tenha falado grandes besteiras, eu espero que eu tenha conseguido mandar o recado que eu queria. Mas eu vou falar pra vocês agora então, já que eu não consegui falar lá em cima, o que eu queria ter falado. E o que eu ensaiei pra falar foi mais ou menos assim. Eu ia agradecer todos os que vieram, ia parabenizar todos os que vieram, e eu ia falar pra todos que o que nos une, o que faz com que todos vocês estejam aqui hoje, é o nosso amor pelo Corinthians. É um amor especial, é um amor maravilhoso, é um amor inexplicável, é um amor inexplicável, a verdade é essa. Mas todos nós estamos aqui hoje pelo ódio. O que traz cada um aqui hoje é o ódio, é a raiva, é a indignação, é a falta de... é uma impaciência total por vermos o errado acontecer e não conseguirmos mudar essa merda toda. Eu ia falar de alguns personagens. Eu ia começar falando de Andrés Navarro Sanches, o cara que, na sua primeira passagem como presidente, foi muito bem, fez coisas importantes, fez CT, fez estádio, vamos pular os detalhes do estádio, trouxe o Ronaldo, conquistou títulos, tirou o Corinthians do buraco da Série B e colocou o Corinthians campeão do mundo. O Corinthians não foi campeão do mundo com o Andrés, tá? Você mais novo talvez não se saiba, já era Mário Gobi, o presidente, mas todo um trabalho iniciado pelo Andrés. E eu acho que o Andrés merece reconhecimento pelas coisas que fez no primeiro mandato, porque no primeiro mandato a impressão que dá é que ele trabalhou pro Corinthians. No segundo não. No segundo ele trabalhou para ele. Isso fica evidente, todo mundo descobriu isso agora. Andrés, aquele cara que falava, o Corinthians deve 1 bi, por mim deve 2, não é instituição com fins lucrativos, lembram disso? Ele falou isso. E deve estar feliz agora, que o Corinthians deve 2,5 bi. O Andrés, repito, é o maior câncer da nossa história. Sim, é o maior. Esse buraco no qual o Corinthians se encontra hoje é responsabilidade apenas dele? Não, não é apenas dele, mas a maior parte do buraco foi cavada pela irresponsabilidade de André Sanches. E como que isso aconteceu? Porque ele gastou demais com grandes jogadores? Não. Ele construiu esse buraco com Jonathan Cafu, com Everaldo, com Vital, com Arauz e com vários outros caras que eu tento esquecer e não consigo esquecer. Um cara que contratava jogador de 25 anos para jogar sub-23. Um cara que contratou um monte de jogador para matar a categoria sub-23. Só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer. Todos sabemos, todos suspeitamos de tanta coisa do Andrés, mas a gente nunca pôde falar, porque não tinha como provar. E por isso que eu falo de maneira irônica que ele é o nosso Al Capone. Al Capone que rodou por sonegar impostos. O Andrés foi pego por coisa menor também. Foi pego por gastos do cartão corporativo. Mas é uma coisa escandalosa.
de maneira cara de pau, ele falou que se enganou. Não, ele não se enganou. Você pode se enganar numa noite, você não se engana sistematicamente. Eu não ia falar tudo isso lá em cima, tá? Eu ia resumir. Eu ia falar um pouco do Andrés, ia falar do Duílio, filhote do Andrés, cria do Andrés, cara que cresceu na aba do Andrés. Essa luz aqui tá ruim, né? Cara que cresceu na aba do Andrés e que tinha essa pose toda de certinho, o cara da responsabilidade, o cara que pagou dívidas. Mentiroso. Foi um péssimo presidente, foi um fraco, mas não havia provas contra ele. Agora sabemos que ele também usou o cartão corporativo para gastos pessoais. E pior, essa matéria demolidora agora do Globo Esporte, do Bruno Cassucci, mostra um monte de coisa escandalosa que ele vai ter que explicar. E eu ia falar nesse momento do Tuma. Eu ia falar, esses dois caras agora estão na mão do Tuma. Cabe ao Conselho Deliberativo, comandado pelo Tuma, dar início à decisão, à assembleia, à sessão, que em último caso precisa expulsar esses caras do clube. Pressão no Tuma. Por fim, não menos importante, eu ia falar, não podemos nos esquecer de Augusto Melo. Sim, nós temos que afastar o Andrés, nós temos que expulsar o Duílio, nós temos que fazer tudo isso. Mas nós não podemos nos esquecer que no dia 9 de agosto o Andrés não tem como voltar. O Duílio não tem como voltar. O Augusto pode. O Augusto está lá dentro todo santo dia fazendo política, churrasquinho, camisa, camarote, aquelas coisas todas, com os amiguinhos dele para os quais ele deu emprego. Assessorzinho de porra nenhuma ganhando 20, 30, 50 pau. Eu ia falar isso, temos que lutar cada batalha na sua hora. Temos que saber as batalhas que a gente vai lutar. E a principal batalha desse momento é afastar Augusto Melo. E eu não sabia se os caras iam convocar mais uma manifestação para o dia 9. Para minha surpresa, eles falaram isso, mas eu ia falar. Dia 9 de agosto, temos que estar todos aqui de novo para gritar para associado arrombado lá dentro, seu filho da puta. Você tem que afastar Augusto Melo. Se Augusto Melo voltar, é uma vergonha. É um escândalo. Mais do que isso, é o caos. Lutar cada batalha no seu dia. Eu ia falar isso. Por fim, eu ia falar que o Corinthians está condenado a dar certo. Que não tem como um time tão grande assim, o maior do mundo, não dar certo. Que o Corinthians vai dar certo. O Corinthians está condenado a dar certo. E mais uma vez eu ia falar do meu sonho, que é o sonho de todo mundo, que é o sonho de todo corintiano, que é o sonho de... Tudo bom, irmão? Vai, Corinthians, é nóis, irmão, tamo junto. Que é o sonho de todo corintiano. Que é para finalmente um dia a gente poder ver o Corinthians administrado à altura da sua grandeza. E que eu me recuso a morrer antes de ver isso acontecer. Que nós vamos fazer isso acontecer. Que a revolução começou. Que talvez a gente não perceba. Na hora a gente não percebe, a gente só vê depois. Mas começou. Começou e está acontecendo. A torcida do Corinthians não aguenta mais. Mais do que isso, a torcida do Corinthians nunca foi tão engajada como é hoje. A gente sabe o que é core. A gente sabe tudo isso. A gente sabe o que é o Conselho Deliberativo. A gente sabe como as coisas funcionam. A gente sabe quem é quem já foi fechado com quem é vagabundo e quem não é. E nós estamos de olho. Nós estamos de olho e não vai parar mais. Não tem como parar mais. É irreversível, é inexorável. Não tem como parar. Nós vamos passar o Corinthians a limpo. Enfim, resumindo, era isso que eu ia falar. Eu não tenho ideia do que eu falei. Espero não ter falado merda e não ter queimado o filme. É isso. Mas enfim, foi uma honra poder estar aqui. Receber o carinho de tanta gente que eu recebi aqui hoje e também a indignação de tanta gente. Ouvi tanta gente falar, Kaká, eu não aguento mais. A gente não aguenta mais. Ajuda a gente. Porra, ajuda a gente, mano. É foda ouvir isso, mano. Ajuda a gente. E eu falei, eu tento. E vou morrer tentando. Pra mim não tem mais volta. Pra mim não tem mais volta, mano. É uma missão de vida. Não tem mais volta. Nós vamos passar o Corinthians a limpo, nós vamos lutar, nós vamos gritar, nós vamos espernear, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Nós vamos ver o Corinthians enorme, gigantesco. Não só no seu potencial, não só naquilo que ele poderia ser, mas de verdade, na prática, acontecendo. O Corinthians com um time forte, o Corinthians com o maior faturamento da América, o Corinthians com o maior time da América, com o maior faturamento, com tudo isso que a gente tem que ter. O time que mais ganha, o time que mais vence. Ganhar ou perder, cara, é do jogo. Mas o Corinthians tem que entrar em todos os campeonatos como favorito. Favorito, é o time a ser batido. O Corinthians tem que ser o time a ser batido sempre. E hoje isso não acontece. Porque esses ratos, filhos da puta, fizeram o que fizeram.
Mas chega deles, é isso, nós vamos acabar com eles, beleza? É isso que eu ia falar. Espero não ter falado muita besteira lá. Beleza? Grandioso, mano. Achei do caralho o que aconteceu aqui hoje. Pra mim foi especial, foi emocionante, Agradeço a todos que me chamaram lá pra cima pra poder falar também, pra dar meu recado. Agradeço do fundo do meu coração. Espero ter contribuído. E agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo que eu encontrei aqui hoje. Beleza? É isso, meus queridos. É isso. Sábado, Botafogo no Rio. Te volta no sábado então, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians.